Kay Imaguiri Júnior, o edifício central da UFPR, a força de um símbolo. Então, vamos dizer, o convite para participar desse livro sobre 100 anos da Universidade Federal do Paraná trouxe para mim uma preocupação, porque quando eu estive na equipe que elaborou o livro dos 90 anos, eu fiz uma avaliação das arquiteturas, das edificações, dos campi da Universidade Federal. E eu não queria repetir esse discurso, né, toda essa pesquisa que eu já tinha feito e que eu já sabia de antemão que eu não ia ter muita coisa a acrescentar sobre aquele trabalho. Então, o que era para ser dito estava dito e pouca coisa, eu não queria fazer um novo trabalho com pequeno acréscimo sobre aquele anterior. Então, eu pensei, né, em me dedicar a uma preocupação diferente, porque todo mundo sabe, né, que houve uma eleição do símbolo da cidade de Curitiba. O prédio da UFPR foi eleito por uma grande diferença, né? Mas existe assim uma política, né, da prefeitura de mudar isso. Eles querem dos seus símbolos, daquilo que se chama de city marketing, né, que foi empreitado alguns anos atrás e que eu acho injusto, eu acho que é afrontoso que se faça isso, que se mude um símbolo eleito da cidade, né, por alguma coisa que pertence à vontade política, né, de partidos que entram e saem da prefeitura. Bem, então a minha ideia foi trabalhar com a arquitetura daquele prédio, que também tem sido bastante explorado. Tem vários trabalhos sobre eles, artigos, livros, enfim, né, ele é bastante carismático e ele tem sido bastante pesquisado. Então, a minha ideia foi trabalhar com a força daquele prédio como símbolo, né, quer dizer, a força que ele sempre teve como símbolo da cidade de Curitiba. Como que eu poderia demonstrar isso? A ideia seria, né, sempre foi o símbolo de Curitiba, mesmo independentemente daquela votação, daquela eleição. E o que me ocorreu foi procurar testemunhos, né, provas de que isso foi assim, de que ele sempre foi o símbolo de Curitiba. Sempre que alguém quis se referir a Curitiba, se usou, né, o prédio da UFPR como representante da cidade. Eu tinha vários indícios disso já acumulados, não objetivando, né, essa pesquisa ainda, que eu nunca tinha pensado nela, mas por acaso, né, tudo que se refere aos prédios da universidade eu costumo guardar, colecionar. Bem, então fiz um inventário geral do que eu tinha e esse me pareceu, né, que era uma demonstração suficiente dessa força, né, do prédio da Santos Andrade como representante de Curitiba. O que eu localizei, né, o que eu usei para essa demonstração? Vários catálogos referentes à cidade. Não guias turísticos da cidade, porque aí é óbvio, né, que seria, vamos dizer assim, sendo um prédio importante, seria usado. Mas aqueles que têm uma natureza comercial. Por exemplo, o Guia Azul da cidade. Eu tinha um no meu acervo particular de 1938, Guia Azul da cidade de Curitiba. Esse guia, ele tem telefones, tem as placas dos automóveis com seus proprietários, tem a lista de ruas, né, a relação de ruas. Enfim, ele é mais do que uma lista telefônica, né, um instrumento que também já está meio fora de uso, né, mas ele era um indicador da cidade lá em sentido amplo, né, ele tinha todas as informações codificáveis da cidade, né. E esse foi um tipo de documento que eu usei. Eu usei também as listas telefônicas dos anos 60, 70, porque eram listas telefônicas do Paraná.
né? E mesmo quando você tem uma lista telefônica de Curitiba, o que se usava para representar a cidade na capa desse catálogo, né? Era o prédio da universidade com muita frequência. Infelizmente eu não consegui uma coleção completa, mas eu localizei alguns, né, que tinham essa característica, né? O prédio da universidade com neve, em várias situações, né, na primavera, cheio de flores na praça, enfim. Era o prédio da universidade representando a cidade. Outros tipos de material também, livros didáticos, né? Você tem livros, eu tinha alguns livros muito antigos, que assim procuravam abordar todas as regiões do Brasil, né? Então, geografia do Brasil. Então, começava nos Pampas e até as Salinas do Rio Grande do Norte, floresta amazônica e tal. Na passagem pelo Paraná, né, quando falava do estado em si, o grande representante era Araucária, né, o Pinheiro. E quando era para falar da cidade de Curitiba, infalivelmente o prédio da universidade. Então, esse material vem de muito longe. Desde a década de 30, aquele livro azul que eu mencionei, livros didáticos, lembranças de Curitiba, quer dizer, coleções de fotografias, né, que as pessoas adquiriam como lembrança para levar como souvenir de viagem, né? Sempre, infalivelmente, o prédio da universidade está representado. Inclusive, alguns documentos bastante diferentes, né? Nos anos 60 era muito moda a chamada flâmula. Era uma bandeirinha triangular com uns 20 centímetros de altura por uns 35 de largura. Colecionava-se muito isso teve uma grande divulgação, era feito em serigrafia, né, uma técnica em desuso, mas eu localizei uma que também era assim, lembrança de Curitiba, e os dois prédios da universidade, o da Santos Andrade, portanto representando a tradição, né, da cidade, e o prédio da reitoria, representando a modernidade, né? Então, a universidade dava à cidade os seus dois ícones, o de tradição e o de modernidade, né? Bem, eu localizei várias coisas, né? Eu não pude, né, fazer uma amostragem limitada, quer dizer, trabalhar só com um tipo de documento. E eu queria exatamente mostrar a amplitude, né, dessa representatividade que o prédio tinha para a cidade. E para dar, vamos dizer assim, a chegada, né, no trabalho, eu pesquisei uma dessas lojas de lembranças do Paraná, lembranças de Curitiba, né, que tem várias, né, pela cidade, e localizei também, pude localizar esse aspecto que eu procurava exatamente, né? A universidade ainda é um símbolo aceito da cidade. Então você encontra ele nos mais diversos objetos, né, desses que servem de lembrança, de souvenir, desde copinhos para batida até, enfim, camisetas, canecos, bonés, tudo, enfim, né? Você ainda tem a universidade, não um produto dela própria, da universidade, né, mas um produto comercial que usa a universidade como símbolo. Eu acho isso fundamental, quer dizer, não somos nós que estamos impondo este símbolo, ele existe, né? Bem, dei uma olhada também, né, no quanto nós, enquanto universidade, usamos o prédio central como um ícone, né? E fiz isso no Museu do Cartaz. Então, fiz uma pesquisa, né, sobre as atividades culturais da universidade e ficou evidente que nós também usamos muito isso, né, em cartazes de eventos culturais, né, mesmo que eles não estejam ocorrendo naquele edifício, é aquele edifício que nós usamos como representante diante da sociedade, né? E assim, eu acho que consegui, né, demonstrar o meu ponto, e ele poderia ser levado mais adiante ainda. Por exemplo, um dos cartazes, né, que se tornou um ícone mesmo, né, de época,
foi o que se fez para as diretas já, que o comício, a manifestação curitibana, que foi a que deflagrou, né, esse processo de manifestação pública, né, pelas eleições diretas em 1984, aconteceu diante da universidade. Então, todas esses indicadores, né, eu acho que demonstram que não é pretensão nossa, né, o fato de ser a primeira universidade do Brasil aí tem seu peso, mas na verdade a universidade tem essa presença muito forte dentro da cidade. Depois, na década de 50 e 60, né, a alcunha, né, o apelido de Curitiba era cidade universitária. Depois se criam, né, vários outros dessas, não chega a ser um slogan, né, mas desses apelidos mesmo, que tem conotações assim que eu acho até que chegam a ser assim, até um pouco esquisitas, né? A melhor qualidade de vida do Brasil, isso é uma besteira muito grande, né? Dizer uma coisa dessa. Enfim, vários outros, né? Capital ecológica, né? Então, várias coisas assim que eu acho que simplesmente não são verdade, né? Mas principalmente o que me desagrada em relação a esse novo discurso é vamos dizer, essa tentativa, né, de alijar, de jogar para fora, né, jogar para escanteio um símbolo que foi eleito popularmente, né? Houve uma eleição, os gaúchos votaram, os catarinenses votaram, os cariocas votaram, nós votamos, e cada símbolo desse realmente tem representatividade, né? Para muito além, com muito mais validade do que uma eleição política, né, vamos dizer assim, onde você usa de argumentos que não são verdadeiros, enfim. Isso aí foi uma coisa espontânea. A população elegeu e tem que ser respeitado a qualquer custo. Então, vamos dizer assim, essa demonstração, né, de que o edifício da Praça Santos Andrade, o edifício da sede, né, a primeira sede da Universidade Federal, é por direito, né, o símbolo da cidade, é o que eu acredito ter demonstrado nesse trabalho, né, para o livro. Eventualmente, né, pode-se alegar que não cabe ali, mas eu acho que cabe sim, né, porque a gente está precisamente pensando, né, o título do livro, Reflexões, 100 anos da UFPR, eu acho que a gente está pensando, né, numa responsabilidade que a gente tem, né? Isso não é só porque o nosso prédio tem uma arquitetura sugestiva, né, mas é porque a gente tem essa representatividade dentro da cidade mesmo, né? Sempre a presença da universidade sempre foi, né? Quem traçar uma história de Curitiba e não considerar esse peso, né, que a universidade tem na história da cidade, está fazendo uma história, né, aleijada, né, sem fundamento, né? Então é isso. Enfim, né, eu tenho me preocupado sempre, né, vamos dizer, é um trabalho constante meu, né, acumular documentos sobre a arquitetura da universidade em geral. E quando houve as apresentações, né, dos outros professores participantes, né, do livro, né, os outros que estão pensando vários aspectos da universidade, lá na Sala Almeida Barros Braga, me chamou a atenção que alguma coisa, né, que a gente tem muita dificuldade, e isso se revela também nas minhas pesquisas sobre as edificações dos prédios da universidade, é quanto à documentação. Então, a prefeitura do campus, né, lá do Centro Politécnico, eles realmente têm uma documentação muito escassa sobre as edificações da universidade. Eu sei que existe um determinado acervo de fotografias, né, mas quando se trabalha com arquitetura, a fotografia é um documento importante, mas existem outros que são tão importantes ou mais
né, porque são aqueles produzidos pelos profissionais de projeto. Então, a maioria das edificações da universidade não consta projeto, né? Não existe projeto, não existe essa documentação que é a que tem natureza arquitetônica propriamente dita, né? A fotografia é, vamos dizer assim, complementar, no caso da arquitetura, né? E a gente não pode trabalhar, não consegue trabalhar além da fotografia, e mesmo essas são insuficientes, né? Mesmo a documentação fotográfica que a gente tem é muito pequena. Então, eu faço coro, né, com os outros autores, com os pesquisadores de outros aspectos, né, da presença cultural da universidade quanto a isso. Nós temos uma documentação extremamente falha, desorganizada, dispersa. É possível que existam documentos, né, que a gente não tem notícia de que ele existe, não sabe onde está. Né? Se tiver em algum lugar que não seja aquele correto que ela deve estar, no caso, né, seria o departamento da universidade que trabalha com a manutenção dos prédios. Né? Eles teriam que ter essa documentação. E não tem. Né? Então, continua sendo bastante complexa, né? É complexo trabalhar com qualquer aspecto da história da universidade, né? Porque essa questão da documentação não tem tido a atenção que devia ter, né? Esses dias, numa conversa, alguém veio esse assunto, né, dos 100 anos da universidade, e eu disse assim, a universidade tem 100 anos, mas juízo ainda não, né? Porque não está cuidando, né, do seu acervo documental.